Olá cá, e eu estou aqui para vos falar dos filmes e das séries que eu vi em março de 2022. Foi um mês muito bom, vi muitas coisas, vi filmes, vi séries, vi documentários em formato filme e documentários em formato série, vi também temas muito variados, por isso eu acho que foi um mês muito bom, mas sem mais demoras eu vou-vos contar aquilo que eu andei a ver no mês de março. Comecei o mês de março com um documentário em formato de série que eu vi na Netflix e que se chama Worst Roommate Ever. Como o próprio nome indica, estamos aqui a falar de pessoas que partilhavam casa com outras pessoas, não tinham por que ser companheiros sentimentais, partilhavam casa com outras pessoas para também terem o dinheiro da renda para depois poderem pagar também as contas e tiveram experiências horríveis. Felizmente, nem todas as experiências terminaram em morte, algumas sim, e é horrível ver que nós não sabemos muito bem quem é que metemos dentro da nossa casa e que podemos ter experiências terroríficas, podemos ter enormes problemas para depois pôr essas pessoas na rua, da nossa própria casa. Portanto, foi assim um documentário que mexeu comigo, que me deixou chocada com certas situações e que me faz pensar muito na situação de é melhor partilhar casa com uma pessoa que não se conhece para depois pagar as contas, ou é preferível se calhar viver numa casa mais pequena e poder pagar as contas sozinha, sem partilhar a casa, sem ter um quarto que nós alugamos a outra pessoa e depois os resultados podem ser estes. Foi realmente um documentário que mexeu comigo, que me deixou horrorizada com certas situações, especialmente quando as situações foram do mais macabras e que terminaram em morte, por isso foi uma boa maneira de começar o mês de março, porque eu gosto muito de ver estes documentários de true crime, mas fiquei realmente chocada com alguns dos episódios e com alguns dos canalhas que passaram na vida destas pessoas e que tornaram a vida delas um inferno. Portanto, gostei de ver este documentário, apesar de não ser um documentário nada agradável. Depois vi uma série chamada Sequia, em espanhol, em português chama-se Crimes Submersos. Esta série estava a dar também na RTP, mas eu não tinha acesso através da RTP Play, porque a série, como era produzida entre a TVE e a RTP, eu não tinha acesso na RTP Play, então resolvi ver na aplicação da TVE, na RTVE. E conta-nos a história de dois cadáveres que aparecem junto a uma barragem porque existe uma situação de seca, dei o nome de sequia. Eu gostei da história, é uma história assim policial, eu gostei da história, mas achei que há aqui uma parte que eu tenho que referir que não é assim uma parte muito do meu agrado. Eu vi, como vos digo, os episódios aqui em Espanha, então o que acontecia era que em Portugal os autores espanhóis tinham legendas, aqui era exatamente ao contrário. Quem tinha legendas eram os atores portugueses quando falavam em português. As legendas são pavorosas porque não têm atenção ao contexto cultural. Nós não tratamos ninguém por tu, especialmente quando não conhecemos, e nas legendas aparece tudo por tu, porque aqui é tudo tu cá, tu lá. Isso fez-me imensa confusão, porque nós estamos a ouvir você aqui, você ali, e depois na legenda aparece tudo por tu. Faz-me confusão que se traduza aquilo que as pessoas estão a dizer, que se coloquem legendas, mas depois não haja um contexto cultural, ou seja, os espanhóis o que vão ficar a pensar é que aquilo que eles estão a ouvir é que os portugueses estão todos a tratar por tu e que vamos a Portugal e tratamos toda a gente por tu. Portanto, esse ponto a mim fez-me um bocado de confusão. Outro ponto que me fez muita confusão foi os portugueses todos falavam espanhol, vieram aqui para a Espanha e vieram investigar estes casos, estes dois corpos que foram descobertos, quem eram, quem não eram, falavam perfeitamente espanhol. Se tinham mais pronúncia ou menos, isso para mim foi irrelevante, mas falavam perfeitamente espanhol e os espanhóis, quando iam a Portugal investigar ou fazer perguntas, falavam em que idioma? Em espanhol. Ou seja, eles iam à casa de uma portuguesa fazer perguntas, eles falavam em espanhol e a portuguesa também tinha que falar em espanhol. Ou seja, os nossos atores, os portugueses, tiveram que fazer um esforço, tiveram que aprender tudo aquilo que tinham para dizer, não é? O guião todo dos episódios em espanhol e tinham que falar espanhol, e os espanhóis o que é que aprenderam de português ou o que é que disseram de português? Sei lá, um bom dia, um obrigada e pouco mais. E isso a mim chocou-me um bocado. Eu sei que a produção era da TVE e tinha a participação da RTP, mas não me parece muito correto que episódios gravados em Portugal tivessem que ser os atores portugueses a falar tudo em espanhol.
por isso fez-me um bocado de confusão, mas gostei da história em si e não estava nada à espera do final. Depois isto estava a dar mais ou menos ao mesmo ritmo, isso começou aqui numa terça, em Portugal começou numa sexta, mas depois aqui não estava a ter audiências, houve um dia que deram 2 episódios, depois já estava também tudo disponível antes na plataforma, antes de ter terminado em Portugal, depois em Portugal era para dar o último episódio, deu o concerto da Ucrânia, também não deu o último episódio, só deu depois. Assim, enfim, foi assim um bocadinho confuso, mas eu aqui acabei por ver tudo de seguida na aplicação da RTVE, como eu vos digo, como eu vos disse antes, e então gostei de ver a série, gostei da história, não estava nada à espera daquele final, fiquei completamente surpreendida e gostei disso, mas estes 2 pontos fizeram uma imensa confusão e se calhar, eu por estar aqui se calhar às vezes mais debruçada propriamente no idioma do que propriamente na história, se calhar não gostei tanto como pensava que ia gostar, mas como vos digo, gostei muito do último episódio, não estava nada à espera daquele final. Sei que aqui em Espanha a história não me cativou muito, se calhar porque tinha a parte dos portugueses a falar português e os espanhóis não gostam de ler legendas, nem estão habituados a ler legendas, portanto se calhar também por causa dessa parte se calhar não gostaram muito da série. O enredo em si é interessante, a história é interessante, o último episódio foi um episódio que me surpreendeu bastante, mas como vos digo, não é assim uma série que eu diga foi uma série excepcional, não foi uma série excepcional, até porque teve aqui estas 2 partes que eu não gostei muito. Depois vi na HBO Max, porque já havia HBO Max, um documentário de Dolores La Verdad sobre el caso Baninkoff. É o mesmo documentário, aqui temos formato episódios, eu já tinha visto este documentário na Netflix em formato filme, El caso Baninkoff Caravantes, é a mesma história, temos aqui a história de uma rapariga que apareceu morta e de uma pessoa que foi incriminada por esse crime, que foi julgada e condenada e que depois se veio a descobrir que estava inocente. E aqui temos muito a parte da Dolores, a parte em que ela fala de como foi esta experiência toda, de como foi passar por este julgamento, de como foi ser acusada injustamente, do tempo que passou na prisão, da sua inocência. Por isso aqui o documentário acaba por ser muito mais rico do que o documentário da Netflix. Primeiro porque são, eu acho que 6 episódios, já não me lembro bem, mas 6 episódios, na Netflix era só em formato de filme, numa hora e meia mais ou menos. Então aqui temos um desenvolvimento maior do caso, temos um episódio dedicado também a cada pessoa e eu acho que é um documentário muito mais interessante. Os documentários da HBO às vezes conseguem ser muito mais interessantes do que os documentários da Netflix e apesar de ser um tema que eu já conhecia, da morte de 2 raparigas e como é que 2 mortes que aparentemente não tinham nada a ver, até porque uma delas já tinha uma pessoa considerada culpada por esse crime, como é que esses 2 casos depois se juntam e como é que se descobre depois quem é o verdadeiro criminoso. Eu já conheci esta história, já tinha gostado muito de ver o documentário da Netflix, mas ainda gostei mais de ver este documentário na HBO Max, porque temos a perspectiva desta Dolores, desta mulher que continua à espera de um pedido de perdão do Estado espanhol, que não lhe pediu perdão, que não a indemnizou pelo tempo que ela esteve presa injustamente e então eu gostei mesmo muito de ver este documentário. Depois vi um documentário que deu na RTP2, a Vita Activa The Spirit of Hannah Arendt, e temos aqui um documentário em formato filme sobre a vida da Hannah Arendt. Hannah Arendt que escreveu 2 obras que eu já li, que adorei, que tenho aqui para vos mostrar, The Origins of Totalitarianism e Eichmann in Jerusalem, ou Eichmann, nunca sei pronunciar muito bem, A Report on the Banality of Evil. E fala-se muito neste documentário o que é a banalidade do mal. Temos aqui a Hannah Arendt, entrevistas que deu a Hannah Arendt, da vida dela, as obras que ela escreveu. Foi um documentário que eu achei muito interessante porque eu já tinha lido estas 2 obras da autora, então quando vi que o documentário ia dar na RTP2 fiquei logo muito entusiasmada e fiquei logo com muita vontade de ver este documentário. Gostei bastante, não é um documentário que eu recomendasse a toda a gente, não é? Mas eu gostei muito porque foi realmente muito interessante, falou-se aqui de temas muito pertinentes abordados nos seus livros e de entrevistas com a própria Hannah Arendt, aquelas entrevistas gravadas que ela, eu já não sei muito bem se era nos anos 60 ou 70, em que eles iam para a televisão e fumavam enquanto estavam a ser entrevistados, coisas completamente estranhas agora nos tempos de hoje, mas gostei mesmo muito de ver este documentário. Depois vi outro documentário, desta vez na Amazon Prime Video, El Desafío 11M, que é sobre o 11 de março e vi exatamente o documentário no dia em que ele estreou na Amazon Prime Video, que foi no dia 11 de março, 18 anos depois dos atentados nos comboios suburbanos de Madrid, aqueles atentados que primeiro disseram que eram da ETA, depois veio-se a saber que eram da Al-Qaeda. Este documentário tem a participação do José María Aznar, porque o Terror in Madrid
que eu já tinha visto na Netflix, não tinha a participação do Aznar, que eu não quis participar nesse documentário. Aqui sim ele participou. O outro documentário também era em formato de filme, este era em formato episódios. Também achei muito mais interessante este documentário do que o da Netflix. Como vos digo, às vezes os da Netflix, não sei, parece que a abordagem dos temas não é tão a fundo como nestes documentários que eu já vi na Amazon Prime Video ou na HBO Max. São documentários diferentes. Eu gostei mesmo muito do documentário, apesar de já conhecer a história, apesar de me lembrar perfeitamente deste 11 de março de 2004, apesar de já ter visto o documentário na Netflix, mas gostei mesmo muito destas abordagens. Confesso que o primeiro episódio, já não sei se são 4 episódios, mas confesso que o primeiro episódio me emocionou bastante no final. Quando vi o da Netflix não fiquei assim emocionada, mas aqui sim, com os testemunhos que apareceram, eu fiquei mesmo muito emocionada, fiquei de lagriminha no olho, confesso. Porque eram testemunhos de sobreviventes, testemunhos de famílias que perderam alguém naqueles atentados, testemunhos de bombeiros, de médicos, de polícias, e realmente foi um episódio muito triste, em que nós víamos as caras das pessoas que estavam a falar, também de lágrima no olho, porque deve ser ainda muito difícil recordar aquilo que aconteceu há 18 anos. E então eu gostei mesmo muito e gostei muito de ver esta parte política, porque isto é um atentado que teve imensas vítimas e que teve aqui uma parte política toda por trás, aqui um problema político, porque havia eleições, porque o partido do PP perdeu as eleições, se calhar por causa da gestão que fez desta crise, não é, que aconteceu com estes atentados. E então eu gostei mesmo muito também de ver a parte dos políticos, a parte também de jornalistas, por isso gostei muito mais de ver o documentário na Amazon Prime Video do que ver na Netflix. E também eu já tinha visto El Desafío ETA, então foi o mesmo estilo de documentário, eu já tinha gostado muito do outro, portanto gostei mesmo muito de ver este documentário El Desafío 11M. Depois vi um filme, The Courier, um filme que fala sobre a Guerra Fria. Eu já vos falei um bocadinho do filme quando fiz o vlog. Temos aqui um espião britânico que vai à União Soviética, que se torna espião, ele não era espião e torna-se espião, e vai estar em contacto com um espião soviético que depois pensa desertar da União Soviética. Então temos aqui a Guerra Fria e eu gosto muito de histórias de espiões e gostei muito de conhecer esta história, porque o filme é baseado numa história verídica, por isso eu gostei mesmo muito de ver este filme. Foi um bom entretenimento de domingo à tarde, gostei mesmo muito de ver o filme. É com o Benedict Cumberbatch, eu também gosto muito deste ator, por isso foi realmente um bom entretenimento, gostei mesmo muito de ver este filme e depois por causa disso comprei o livro da Guerra Fria, por isso é um tema também que me interessa, por isso foi mesmo muito interessante ficar a conhecer esta história deste espião improvável que eu não conhecia, por isso foi mesmo um filme que eu gostei muito de ver. Depois vi outro documentário que passou na RTP2, Splendor and Misery of the Last Tsarinas. Eu gostei porque está relacionado com as últimas czarinas, não só com a última mulher de Nicolau II, mas com as outras czarinas, as últimas, não sei, 3 ou 4 czarinas. Czarinas essas que eram alemãs e que iam para a Rússia, mudavam de nome. Temos aqui duas com o mesmo nome, Alexandra Fyodorovna, uma mais antiga, e temos a esposa do Nicolau II também. Esta mais antiga também era casada com o Nicolau I. Então eu gostei de ver também paisagens de São Petersburgo. Nessa parte achei muito interessante. Foi um bocadinho desiludida porque eu estava à espera que se centrasse mais nesta última czarina, nos últimos Romanov, esta esposa de Nicolau II e mãe das Otma, Olga, Tatiana, Maria e Anastácia e do Alexei, que foram brutalmente assassinados. Eu estava à espera que estivesse mais debruçado nesta última czarina e como não estava, fiquei um bocadinho desiludida, mas regressar a São Petersburgo, reviver momentos e paisagens que eu vi em 2019, em abril de 2019, quando eu estive na Rússia, essa parte foi muito boa, matei saudades de São Petersburgo e essa parte sim valeu a pena, mas fiquei um bocadinho desiludida porque queria saber mais sobre os últimos Romanov, ou sobre a última czarina. Depois vi na Amazon Prime Video Deepwater, um filme com a Ana de Armas e com o Ben Affleck. Temos aqui um casal muito estranho, com uma relação muito estranha, muito tóxica. Ela tem vários
casos ou aproxima-se de vários homens, ele sabe daquilo que se passa e depois temos a forma como cada um lida com estas infidelidades, como é que ela lida com as infidelidades e como é que ele lida com as infidelidades. Eu gostei do filme, o filme tem umas avaliações muito negativas, mas eu até gostei do filme. Mas achei a relação realmente deles os dois é realmente muito tóxica. Isto é baseado num livro da Patricia Highsmith, que eu ainda não li. E achei que a relação realmente é mesmo muito tóxica, mas é muito estranho como é que este casal lida com isto, porque ele não se quer divorciar dela, e então ele arranja aqui outra maneira de lidar com o problema, e eu não estava à espera, confesso que numa parte não estava nada à espera que depois isto tivesse este final, e que continuasse sempre tudo maravilhoso e lindo, e ela a fazer a vida dela e ele a fazer a vida dele, e como se fosse um casal maravilhoso, com uma filha. E realmente esse é um filme um bocadinho estranho, se calhar um bocadinho fora do normal, e porque nós pensamos, quer dizer, porque aquela solução, se podia haver outra solução que era o divórcio, que era muito mais simples. Não vos vou adiantar muito mais sobre o filme. Eu gostei de ver o filme, apesar da primeira parte do filme parece que é assim um bocadinho mais lenta e depois é assim para o final é que isto se explode tudo e se desenvolve tudo, mas até gostei de ver o filme e não estava nada à espera do final que o filme teve. Depois vi na HBO Max The Gilded Age. Eu estava à espera que a série terminasse para a ver, porque eu não gosto de ver um episódio por semana, e foi uma série que não me desiludiu em nada, porque sendo do Julian Fellowes, autor de Downton Abbey e de Belgravia, eu já estava à espera que fosse uma série excepcional. Temos um guarda-roupa que é uma delícia, temos cenários maravilhosos e temos aqui uma história passada na década de 80 do século XIX, nesta época dourada. E temos aqui as famílias antigas, as famílias que eram de berço, e temos aqui novos ricos. Pessoas que se tornaram ricas por investimentos, por negócios, que se tornaram ricas e que querem participar desta sociedade. Querem fazer festas, querem convidar estes antigos ricos ou estas famílias antigas e não têm depois muita aceitação. Temos aqui também, como no Downton Abbey, temos aqui os criados, temos aquelas intrigas também dos criados e é muito engraçado ver como os novos ricos tentam entrar nesta sociedade, como têm casas maiores do que as casas daqueles que têm berço, como querem fazer grandes festas, como têm muitos mais criados. É muito giro entrar aqui nesta época, entrar aqui nesta Nova York, desta Quinta Avenida, das ruas que vão dar à Quinta Avenida do Central Park, a ver como é que Nova York estava a crescer, como é que estava a ter este desenvolvimento, o aparecimento da iluminação elétrica. Foi uma série que eu gostei mesmo muito de ver, já estou desejosa que venha a segunda temporada, eu gostei mesmo muito e, como vos digo, é uma série que eu tinha muitas expectativas, mas que não me desiludiu em nada, porque sendo do Julian Fellowes eu já estava à espera que fosse uma série excepcional. Depois vi um filme que deu na RTP2, The House That Jack Built. Um filme com Matt Dillon, e o Matt Dillon é um psicopata, um serial killer. E só vos posso dizer que o filme é muito macabro. Ele conta-nos aqui vários incidentes e várias coisas que aconteceram e vários crimes que ele cometeu. E são crimes muito mórbidos, muito macabros. O filme é para maiores de 18 anos. Houve aqui umas cenas assim realmente horrorosas e eu estou habituada a ver documentários de serial killers e também séries ou filmes de serial killers. Apesar de eu gostar mais dos serial killers reais do que estes de ficção, mas este é completamente fora da caixa. Serial killer fora da caixa. Ainda por cima, o serial killer tem um transtorno obsessivo compulsivo. Por isso, é um filme muito estranho. É do Lars von Trier, acho que é assim que se pronuncia o nome do senhor. É um filme muito estranho, muito macabro, muito mórbido, com mortes muito sangrentas, e depois tem um fim assim muito estranho, que eu pensei neste fim como uma metáfora. Mas foi um filme que eu gostei mesmo muito de ver. O filme é gigante, tem quase 2h30, mas eu não tive vontade de parar, nem de ir ao telemóvel, nem de nada. Eu só queria ver o filme. E gostei mesmo muito. Quando vi que o filme ia dar na RTP2 tive mesmo muita curiosidade, e foi um filme que realmente correspondeu a todas as expectativas que eu tinha de um serial killer completamente alucinado, com a mente toda retorcida, e depois a juntar ainda ao toque que ele tinha, que me fez lembrar de coisas que eu também faço. Portanto, foi um filme que eu gostei de ver, apesar de não ser um filme nada agradável, mas eu gostei mesmo muito de ver este filme. E ainda tenho aqui algumas cenas aqui na cabeça, porque houve umas, confesso que houve aqui algumas em que eu fechei assim um bocadinho o olho, porque foram mesmo muito mórbidas e muito macabras, mas gostei de ver este filme, porque gosto muito de tentar perceber
perceber, que nunca vou chegar a conclusão nenhuma, mas de tentar perceber aquilo que se passa na mente humana. Para terminar, eu vi na HBO Max L'Amica Geniale, a temporada 3, que corresponde a este livrinho, História de quem vai e de quem fica. O que é que eu vos posso dizer sobre L'Amica Geniale? Não foi a minha temporada preferida, mas também o terceiro livro não foi o meu livro preferido da tetralogia napolitana, porque eu acho que é uma história que enrola ali um bocado à volta sempre do mesmo e que não avança tanto como a primeira e a segunda temporada e depois o desfecho na quarta temporada, ou no quarto livro. Mas gostei de ver voltar a esta Lila, esta Lenu, este Nino. Gostei de voltar a esta história, a estas personagens. Já fiquei cheia de saudades, já fiquei cheia de vontade que estreie a quarta temporada. Estas duas amigas que também têm por aqui uma relação muito tóxica, mas foi tão bom voltar a esta Nápoles. Eu adoro estes cenários, este guarda-roupa, os carros, as músicas. Eu não vivi nesta época, mas é como se tivesse vivido, e quando estou a ver esta série estou completamente nesta época. Viajo até Nápoles e neste caso também viajámos até Florença e fiquei cheia de saudades de Florença, que eu já visitei 2 vezes e fiquei cheia de saudades de Florença. Por isso eu gostei mesmo muito de ver a terceira temporada da Amica Geniale e foi excelente para terminar o mês de março. Terminei o mês de março em grande com uma série que eu adoro. Estou desejosa da quarta temporada, até porque vamos ter mudança de atores, por isso estou muito curiosa. Já temos aqui a imagem da nova Lenu, da nova Elena Greco. Já temos aqui a imagem da nova Lenu, mas estou com curiosidade de ver como é que será a nova Lila, o novo Nino. Não sei, estou muito curiosa para ver a quarta temporada e depois talvez releia os livros, porque eu gostei mesmo muito desta tetralogia napolitana, portanto fiquei mesmo muito curiosa com a quarta temporada, cheia de vontade e também já com uma tristeza assim, não é muito grande, mas com uma tristezazinha da série já ter acabado, de já ter visto esta terceira temporada, porque realmente foi excelente para terminar o mês de março. E foi assim o meu mês de março, um mês com muita variedade, um mês muito bom. Fiquei muito contente com os filmes, com as séries e com os documentários que eu vi em março. Eu gosto de ver coisas variadas também para aproveitar bem o meu tempo, para que não seja aborrecido, porque isto é para desfrutar do tempo livre. Então gosto mesmo muito quando os meses são recheados de coisas boas, como foi o mês de março, apesar de alguma coisinha que não me agradou tanto, mas foi um mês muito bom. Digam-me nos comentários se já viram algum dos filmes, das séries ou dos documentários, ou se ficaram curiosos em ver algum deles. E não havendo mais nada para vos contar, eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!